Ok, pessoal? Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo da hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Segundamente, estamos aqui mais uma vez juntos e separados, obviamente. Eu na minha casa, vocês na casa de vocês, para a gente continuar essa saga das aulas em modo online. Ok, pessoal? Hoje, para o pessoal do segundo ano, a gente vai concluir, vamos dizer assim, a gente vai terminar esse assunto, cinética química. Como vimos anteriormente, é a parte da química que estuda a rapidez com que se desenvolvem as reações. Anteriormente, a gente já falou em velocidade média de consumo de um reagente e velocidade média de formação de um produto. O que a gente vai fazer hoje é falar sobre a lei de velocidade. Mais especificamente, é como se a gente estivesse falando da velocidade de uma reação, ok? Aí não mais a gente vai atribuir os conceitos de consumo ou formação, ou mesmo o conceito de velocidade média, porque na lei de velocidade não vai interessar o tempo decorrido pela reação, não vai interessar o tempo final ou o tempo inicial, ok? O fato é que para a gente trabalhar com a lei de velocidade, a gente precisa de uma equação, a gente precisa de uma fórmula. Só que a fórmula ela não vem pronta. Cada reação você vai moldar a fórmula de acordo com a reação. Então, para a gente aprender a moldar a fórmula ou a equação da lei de velocidade, a gente tem que entender o seguinte. Quando a gente falou em fatores que influenciam na velocidade de uma reação, nós consideramos que a velocidade de qualquer reação ela é diretamente proporcional à concentração dos reagentes. Se você aumenta a concentração dos reagentes, você aumenta o número de moléculas. Aumentando o número de moléculas, você aumenta a quantidade de colisões, ou a frequência das colisões, aumentando a probabilidade de haverem colisões efetivas e reagentes se transformarem em produtos. Então esse é o primeiro ponto. A velocidade ela é diretamente proporcional à concentração dos reagentes. Só que para montar uma fórmula, a gente trabalha com proporcionalidade. A gente trabalha com igualdade. Então, para transformar a proporcionalidade em uma equação, em uma igualdade, nós temos que atribuir aqui a essa equação uma constante, onde essa constante ela vai depender de outros fatores, como por exemplo a temperatura. Aqui, quando eu digo que a velocidade é diretamente proporcional à concentração dos reagentes, nós vimos também que a velocidade é diretamente proporcional à temperatura, à pressão. Só que não dá para ficar colocando velocidade é igual a temperatura vezes isso vezes aquilo. Então, para expressar a relação da temperatura, nós vamos dizer o seguinte: nós vamos dizer que a velocidade é igual a um K, que é uma constante de proporcionalidade que depende da temperatura do meio reacional, vezes a concentração dos reagentes. E aí a gente acrescenta um outro termo, que eu vou aqui colocar como A. Ok? Então essa é a expressão que corresponde à lei de velocidade. Ok? Onde V é a velocidade da reação, o K é uma constante de proporcionalidade, que eu vou chamar de constante de velocidade, que depende da temperatura. Isso aqui, obviamente, é a concentração dos reagentes. Então, se você tiver só um reagente, a concentração do reagente. Se você tiver mais de um, você vai expressar a concentração de todos os reagentes. Ok? E esse A é o que nós chamamos de ordem da reação. É um expoente que pode ser determinado experimentalmente ou não.
ok? Esse A seria a ordem da reação. Seria o quão varia a velocidade se você alterar a concentração dos reagentes, se você variar a concentração dos reagentes. Se você aumenta a concentração dos reagentes, o quanto a velocidade vai aumentar proporcionalmente. Então essa proporcionalidade é que vai determinar a ordem da reação. Ok? Só que, beleza, essa é a expressão que eu vou usar para a lei de velocidade. Obviamente que cada reação química vai ter a sua própria equação. Ok? Mas o fato é, professor, então como é que eu vou montar essa equação? Aí depende. Depende do quê? Depende do tipo de reação. Eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente falou, por exemplo, a gente estudou a termoquímica, a gente falou em lei de Hess. Na lei de Hess, nós consideramos uma reação que pode ser processada em várias etapas. Então, eu te dava a equação global e te dava as várias etapas, 2, 3 ou 4 etapas. A lei de velocidade também depende desse fator. Se a reação é elementar, o que é uma reação elementar? É aquela que se processa em uma única etapa, ou se a reação é não elementar, se ela se processa em 2 ou mais etapas. Então vamos ver cada um dos casos. Então no primeiro caso, por exemplo, é uma reação elementar. Quer dizer, é uma reação que se processa em uma única etapa. Quando você vai resolver questões envolvendo lei de velocidade, a questão vai ter que dizer se é uma reação elementar ou não. Ok? Para uma reação elementar, quer dizer, que ela se processa em uma única etapa, uma coisa você vai considerar. O que é que você vai considerar? Que a ordem da reação equivale ou é igual aos coeficientes estequiométricos. Será que vocês lembram o que são os coeficientes estequiométricos? Os coeficientes estequiométricos são aqueles que estabelecem uma relação entre reagentes e produtos. Ok? Então, para uma reação elementar, por exemplo, vamos imaginar essa reação aqui. N2 mais 3H2 produzindo 2NH3. Essa é a minha reação, considere elementar. Para essa reação, como é que eu vou montar a equação da lei de velocidade? É simples. V é igual a K, que é uma constante de velocidade. Então, eu vou colocar aqui V é igual a K, vezes concentração dos reagentes. Olhando para essa reação aqui, quem são os reagentes? Você aprendeu que em toda e qualquer reação, os reagentes estão sempre à esquerda. Então, esses são os reagentes. N2 e H2. Ok? Então, onde tem concentração dos reagentes, eu vou colocar aqui quem são os reagentes. Ok? Obviamente que em um cálculo, já eu coloco um exemplo para a gente fazer o cálculo, vai multiplicar todos esses valores. Ok? Beleza. Mais a ordem da reação. Mas sem uma reação elementar, a ordem é o coeficiente estequiométrico. O que são os coeficientes estequiométricos? São esses valores aqui, que aparecem na frente de cada molécula. Então, por exemplo, qual é o valor que aparece aqui no N2? O professor não tem valor nenhum. Quando não tem valor, subentende-se 1. Então, a ordem de reação do N2 é 1. Você não precisa colocar. Ok? O coeficiente do H2 é 3. Então, a ordem de reação do H2 é 3. Então, você vai colocar H2 elevado ao cubo. Então, essa
seria a equação da lei de velocidade para essa reação, ok? É bem simples. Isso aqui, basicamente, você só vai dizer quem são os reagentes e se a reação for elementar, você vai elevar aos coeficientes. Quando não tem subtende-se 1, também você não precisa colocar. Quando tem 2, 3 ou 4, você eleva a 2, a 3, a 4 e por aí vai. Então isso aqui é o que nós chamamos de equação de velocidade. Ou a equação que expressa a lei de velocidade. Mas se você colocar só a equação de velocidade, já dá para entender o que eu estou falando. Ok? Lembrando, eu só posso colocar os coeficientes se a questão me disser que essa reação é elementar, que ela se processa em uma única etapa. Ah, professor, e se ela se processar em 2 ou mais etapas? Aí fica um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque aí você vai ter que obter a ordem da reação experimentalmente. Ah, professor, e como é que eu vou fazer isso? É simples, eu vou colocar uma situação aqui, um exemplo. Ok, pessoal? Ó, segundo caso é quando eu tenho uma reação não elementar, quer dizer, uma reação que pode se processar em 2 ou mais etapas. Ok? Bem, quando a gente tem uma reação que se processa em 2 etapas, quando a questão diz que a reação é não elementar, ela vai te dar uma tabela igual a essa, onde temos 3 experimentos, quer dizer, como se essa reação fosse realizada 3 vezes, com diferentes concentrações de reagentes, obtendo diferentes valores de velocidade. Por que a questão vai te dar isso aqui? Porque a ordem da reação, para uma reação não elementar, tem que ser calculada experimentalmente. Para a gente tentar entender como é que a gente calcula experimentalmente, tudo que você vai fazer é comparar. Você vai escolher 2 experimentos e vai relacionar esses 2 experimentos. Isso considerando cada reagente. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui, ó, o primeiro passo que você vai fazer. Eu quero calcular, vamos representar a equação de velocidade. A equação de velocidade ficaria assim, ó. Deixa eu procurar um espaçozinho para colocar. Vou colocar aqui, ó. V é igual a K vezes concentração dos reagentes elevado à sua ordem. Então, quem são os reagentes? Aqui é o ferro. O2. Eu vou colocar aqui elevado a B. Pronto. Essa é a ordem da reação. Mas eu preciso saber quem é A e quem é B. Então, para calcular quem é A e quem é B, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, vamos procurar o valor de A. Para procurar o valor de A, o A é de quem? É do ferro, certo? O A está aqui. Para calcular o A, eu vou fazer o seguinte. Eu vou escolher 2 experimentos onde a concentração de ferro é diferente e a concentração de O2 é igual. Por quê? Por que eu quero pegar 2 experimentos que a concentração do ferro é diferente? Porque eu quero saber, quando eu altero a concentração do ferro, o que acontece com a velocidade da reação. E vou relacionar as 2 reações. Então, quais são as 2 reações que o valor de F de ferro é diferente? Está aqui, ó. A1 e A2. Concordo? Então, eu vou pegar a reação 1 e a reação 2 e vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que a velocidade da reação 2 é igual a K vezes a concentração de ferro, 2 elevado a A, vezes a concentração de O2, 2 elevado a B. Ok, pessoal? Vocês estão conseguindo enxergar? Eu acho que o vídeo não está muito bom não dessa vez. Enfim. E vou dividir, ó. Dividido por V1. Onde V1 seria K vezes ferro 1 elevado a A vezes O2, 1 elevado a B. Ok?
Só que é o seguinte, ó, vamos agora eliminar alguns valores, algumas incógnitas aqui. Primeiro, essa velocidade é uma só, desculpem, essa reação é uma só. Não importa se você faz o experimento 10, 20, 30 vezes. Se todos os experimentos são feitos à mesma temperatura, o K é o mesmo. Então esses dois valores de K são iguais. Se esses dois valores de K são iguais, você pode simplificar. Concorda? Então você pode eliminar isso aqui, ó. Não vai fazer diferença. Porque esses dois valores são iguais. No experimento 1 e no experimento 2, a concentração de O2 também é igual. Então você pode, ó, se é igual, você pode simplificar também. Então você vai chegar até essa relação aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. Quanto é que vale a velocidade no experimento 2? 4. Quanto é que vale a velocidade no experimento 1? 1. Quanto é que vale a concentração de ferro no experimento 2? 0,2. E no experimento 1, 0,1. Como tanto de cima como de baixo estão elevados a A, eu posso fazer isso aqui, ó, matematicamente. Ok? Vou deixar um espaço para fazer o cálculo do B, né? Então vai ficar assim, ó. Quanto é que dá 4 dividido por 1? 4. Quanto é que dá 0,2 dividido por 0,1? 2 elevado a A. Agora você vai fazer uma jogada de marketing aqui. Uma jogada matemática. Concorda ou sem concorda que 4 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado? Não é não? 2 elevado ao quadrado. 4. É igual a 2 elevado a A. Se 2 ao quadrado é igual a 2 elevado a A, isso quer dizer que A vale quanto? 2. Não é não? Então achei o valor de A. A é igual a 2. Então eu já posso colocar aqui. V é igual a K vezes a concentração de ferro elevado ao quadrado. Agora eu preciso calcular o B. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz, só que agora eu vou direto ao ponto. Eu não vou mais fazer aquele negócio de cortar tudo, não. Para calcular o B, que agora corresponde ao O2, eu vou escolher dois experimentos onde a quantidade de ferro é a mesma e a quantidade de oxigênio sofre uma variação. Quais são esses experimentos? Está aqui, ó. Ops. Vai ser aqui, na verdade. 1 e 3. Por que 1 e 3? Porque no 1 e no 3, ó, a quantidade de ferro é a mesma. Ok? E no 1 e no 3, a quantidade de oxigênio é diferente. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que V3 sobre V1 é igual a concentração. Agora eu estou considerando O2. A concentração de O2 no experimento 3 elevado a B dividido pela concentração de O2 no experimento 1. Eita, professor, começou a ficar complicado. Não, pessoal. Eu vou fazer aqui a mesma coisa que eu fiz aqui. O que você tem que ter em mente é isso. Se você quer calcular o A, pega dois experimentos que o O não muda e que o ferro muda. Quando você quer calcular o B, pega dois experimentos que o O muda e o ferro não. E quando for fazer a divisão, coloque sempre o maior dividido pelo menor. Onde tem um valor maior, dividido por onde tem um valor menor. Então vai ficar assim, ó. A velocidade do experimento 3 é 2. No experimento 1 é 1. Agora é só substituir os valores.
A concentração de O2 no experimento 3 é 0,2, no experimento 1 é 0,1. Tudo isso elevado a D. 2 dividido por 2, ou 2 dividido por 1, 2. 0,2 dividido por 0,1, 2 elevado a D. 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1. Concorda? Então eu posso dizer que B vale quanto? 1. Então eu vou colocar aqui O2 elevado a 1. Como eu não preciso colocar o 1, então essa seria a equação de velocidade, ok? Eita, professor, aqui o negócio começa a complicar. Não, à primeira vista parece complicado, mas depois que você faz na prática, não é tão complicado assim. É, professor, mas olha o tamanho do cálculo. É tudo uma questão de prática. Na química do segundo ano, essa química que tem muito cálculo, é tudo uma questão de prática. Quanto mais você treina, quanto mais você pratica, quanto mais questões você resolve, mais fácil vai ficando. Ok, pessoal? Isso vale para reação não elementar. Professor, é possível uma questão pedir isso aqui sem dar essa tabela? Não, não tem como. É com essa tabela que você vai conseguir identificar as ordens de reação dos dois reagentes. Ok, pessoal? Vamos colocar alguns exemplos, algumas questõezinhas práticas. Observe o primeiro exemplo. Ó. Vamos colocar aqui pelo menos uns 2 exemplos hoje, né, nesse vídeo. E aí, caso vocês tenham mais dúvidas, vocês me procuram lá no WhatsApp, que aí eu posso passar mais experimentos, mais exemplos, quando vocês forem fazer a atividade, ok? Primeiro exemplo. No laboratório foi realizado um experimento envolvendo uma reação química elementar. Ó. Se eu estou dizendo que a reação química é elementar, eu já posso de cara dizer que para essa reação a velocidade é igual a K vezes concentração dos reagentes. Primeiro reagente, N2, elevado a 1. Segundo reagente, H2O, elevado a 2. Então tá aqui. Essa é a expressão da lei de velocidade. Sempre que for elementar, você faz direto. Você já joga os coeficientes aqui elevando, e aí V igual a K vezes concentração dos reagentes elevado a esses coeficientes estequiométricos, ok? Vamos ver o que a questão pede. Nesse experimento, utilizou-se inicialmente 0,2 mols por litro de água e 0,1 mol por litro de N2. Sabendo que a velocidade dessa reação foi 0,05 mols por litro segundo, calcule a constante de velocidade K. Então a questão está pedindo para você calcular isso aqui, ó. Para calcular o K, a primeira coisa que eu vou fazer é substituir os valores. Onde tem V, eu vou colocar a velocidade, que é quanto? 0,05. K eu não sei. Quanto é que dá N2? N2 é 0,1. H2O é 0,2 elevado ao quadrado. E agora que os problemas podem surgir. Como assim, professor, os problemas podem surgir? Porque quando a gente faz esse tipo de cálculo, a gente trabalha com valores pequenos, valores 0,000 alguma coisa. Isso aqui já é um valor alto. Muitas questões vão te dar isso aqui com uma notação científica da ordem de 2 vezes 10 a menos 3, 10 a menos 5 e por aí vai. Então você tem que saber fazer esse tipo de cálculo matemático, né? Obviamente, quando você faz uma atividade em casa, você pode usar uma calculadora e tal. Mas, se você for fazer uma prova de Enem, por exemplo, você não vai poder usar a calculadora. Então você vai ter que meio que aprender a fazer esse tipo de cálculo.
Ok? Como eu não sou professor de matemática, eu não quero perder tempo com isso aqui. Então eu vou logo mostrar logo os valores quanto é qual é o resultado final. Porém, vocês têm que ter uma noção de que vocês precisam aprender a fazer cálculos desse tipo, com valores com vírgula, sei lá, da maneira mais fácil que vocês conseguirem. Então vai ficar assim, 0,05 é igual a K vezes 0,2 ao quadrado, vamos botar aqui devagarzinho, né? 0,2 ao quadrado vai dar 0,04, né? 0,04, ok? 0,05 é igual a K vezes 0,1 vezes 0,04, eu vou só acrescentar mais um zero. 0,004. E agora, o que está multiplicando vai passar dividindo. Então vai ficar assim, K é igual a 0,05 dividido por 0,004. Ok? E aí você vai fazer essa divisão. Para facilitar, você pode até transformar em notação científica. Provavelmente fica mais fácil. Ok? Ah, professor, mas se eu não lembrar como é que faz a notação científica? Aí é um pouquinho complicado, né? Em notação científica, isso aqui ia ficar assim, ó. É só você andar as vírgulas, então você tem que andar a mesma quantidade. Se eu vou andar 1, 2, 3, eu tenho que andar 3 em cima. 1, 2, 3. Então vai ficar 50 vezes 10 a menos 3, dividido por 4 vezes 10 a menos 3. Por que eu ando a mesma quantidade? Para poder fazer isso aqui, e aí só dividir. 50 dividido por 4 vai dar 12,5. K é uma constante. Por ser uma constante, a gente não expressa a unidade para ela. É só 12,5 e pronto. Ok? Não é difícil. Obviamente, como eu comentei para vocês, talvez fique chato em relação aos cálculos com esses valores pequenos. Então você vai ter que ter essa noção de fazer a conversão para a notação científica. Então dê uma lida, dê uma estudada nessa parte de notação científica, porque isso é uma coisa que vai ajudar muito vocês quando vocês forem fazer Enem e tiverem que fazer os cálculos por si só. Ok? Então um exemplozinho, onde a questão, reação elementar pede o valor de K. Ok? Pode vir uma questão também que te dá o valor de K, te dá as concentrações e pede a velocidade, por exemplo, para uma reação elementar. Ok? Pode ter uma questão que pede a constante K, mas trabalha com a equação, uma reação não elementar. Ok? Vou colocar mais um outro exemplo, já com outro tipo de cálculo, ok? Ok, pessoal? Vamos considerar mais um exemplo aqui. Eu dou uma reação. Para a reação A mais 2B gerando produtos, uma reação genérica qualquer, eu coloco produtos porque não me interessam os produtos quando a gente fala em lei de velocidade. Foram obtidos os seguintes dados. Eu não estou dizendo que a reação química é elemental ou não elemental. Então, se eu não estou dando essa especificação, então, obviamente, eu vou precisar dos experimentos para calcular as ordens e aí o que? Determinar a lei de velocidade para essa reação, que é o que a questão está pedindo. Determine a lei de velocidade para essa reação. A única coisa que eu sei é que V é igual a K vezes os reagentes A e B elevados às suas ordens, aos seus índices, aos seus expoentes que eu preciso determinar experimentalmente. Ok? Vou fazer aqui a mesma coisa que a gente fez naquele exemplo anterior. O A está aqui e o B está aqui. Lembrando, para calcular o A, eu vou pegar dois experimentos onde o B dê o mesmo valor. Então, onde é que o B os valores são repetidos? Aqui, nos dois primeiros. Então, para o A eu vou usar esse aqui. O experimento 2 e o experimento 1. Para facilitar o meu cálculo, na hora que eu for fazer a divisão, eu vou colocar o que tiver maior valor em cima.
Então, como o experimento 1 tem o maior valor, então eu vou colocar assim, V1 sobre V2 é igual à concentração de A do experimento 1 elevado à ordem, dividido pela concentração de A no experimento 2 elevado à ordem. Ok? Então, vamos lá. Vamos substituir os valores. V1 eu vou colocar 18. V2 eu vou colocar 2. É igual a concentração de A em 1, 0,6, dividido por 0,2, tudo isso elevado a A. Agora é só fazer a divisão. 18 dividido por 2 dá 9. 0,6 dividido por 0,2 dá 3 elevado a A. 9 é a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado, concorda? Então vai ficar assim. 9 é a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado. Igual a 3 elevado a A. Então eu posso dizer que A vale 2. Então já achei o valor de A. Ok? Então eu vou dizer que V é igual a K vezes a concentração de A elevado ao quadrado. Observe que se eu considerasse uma reação elementar, o A seria elevado a 1. Então já posso admitir que essa reação não é elementar. Ok? A questão de uma reação não elementar. Ok? Agora eu vou calcular o B. Para calcular o B, eu vou precisar de dois experimentos onde a concentração de A é igual e a de B é diferente. Ó. A concentração de A é igual aqui, ó, no experimento 1 e 3. Então a de B tem que ser diferente nesses dois experimentos. Não pode ser igual dos dois, senão você não vai conseguir fazer o cálculo. Então você vai precisar do experimento 1 e do experimento 3 para calcular o B. Ok? Beleza. Montou a equaçãozinha, lembrando que essa equaçãozinha é aquela lá, quando eu elimino que foi igual. Então vai sobrar só isso aqui, eu estou fazendo já direto. V1 é 18. V3 é 6. A concentração de B em 1 é 0,3. E no experimento 3 é 0,1 elevado a B. Quanto é que dá 18 dividido por 6? Dá 3, né? É igual 0,3 dividido por 0,1 é 3. 3 é a mesma coisa que 3 elevado a 1. Logo, eu posso dizer que B vale quanto? 1. Pessoal, eu posso encontrar alguma reação onde a ordem dá um valor maior? 3, 4, 5? Pode. É claro que na maioria das questões é 1 e 2, 1 e 2. Às vezes você até pode encontrar 3, mas a maioria sempre acaba dando isso aqui. Então, concentração de B elevado a 1. Não precisa colocar, né? Claro. Eita, professor, aí é um pouquinho complicado. É, né? Nem tudo é tão fácil quanto deveria ser, ou quanto parece ser. Mas é como eu disse, isso aqui é mais uma questão de prática. Depois que vocês começam a fazer o primeiro, o segundo exemplo, as coisas vão ficando mais simples, ok? Então assim, eu deixei para vocês esses exemplos, vou passar uma atividade para vocês, então quando vocês tiverem alguma dúvida, não conseguiram fazer, vocês mandam a resolução para mim no WhatsApp, professor, eu não estou conseguindo fazer porque não está dando certo. Então eu vou ver o cálculo que você fez e vou ver onde é que você está errando. Você está errando nesse ponto, você está errando naquele ponto lá, e aí eu vou dar as dicas para vocês conseguirem fazer as atividades. Essa é a nossa última aula em relação à cinética química, né? Como vocês sabem, esse período de quarentena não vai continuar, então o nosso próximo assunto
teremos aulas online de novo, vou gravar um próximo vídeo, e querendo ou não, a gente vai precisar disso aqui no nosso próximo assunto, mas é bem mais simples, ok, pessoal? Então, eu espero que vocês se cuidem, e aí, até a próxima aula. Eu sinto muita falta de vocês, então eu espero que vocês estudem, aprendam, se cuidem, que tudo isso vai passar. Então, até a próxima aula, pessoal.